Capão da Canoa te traz assim de melhores recordações? Olha, Capão da Canoa para mim assim é minha memória afetiva total, assim, minha infância, minha adolescência, eu até os 15 anos, 16, assim, eu vinha regularmente para cá, assim, passar o verão com os meus tios, tio Cássio, tia Sônia, os meus primos. E no começo eu mais criança, menor, assim, eu vinha, ficava com a minha avó. A avó Lila tinha uma casa ali na Pindorama, onde hoje é aquela padaria Fassbinder. Ali era a minha casinha de veraneio do início, assim, bem criança. Eu me lembro que eu ia muito no Longo, que acho que o Longo é um dos únicos lugares que continua igual ao que era a minha infância, porque já o boliche sumiu, muita coisa, né, mudou, assim, no Capão. O Capão cresceu, prédios e coisa e tal. Mas eu adorava, assim, eu saía da casa da avó, eu pegava uma latinha vazia de ovo maltine e ia para a esquina, assim, tinha um churros maravilhoso, aí a gente enchia de churros, assim, levava de volta para casa e tomava um cafezinho com leite, assim, comendo churros. Bah, isso é tudo de bom, minha infância total. E assim, boliche, depois... meu primeiro namorado foi em Capão. Não, ele não era de Capão, ele era gaúcho. Era, não é, né? Que tá vivo. De Porto Alegre, mas foi ali no Capão que eu namorei, assim, primeiro namorado mesmo, assim, mão dada, E o que beijinho e mais tal. te surpreendeu quando tu voltou a Capão? Esse crescimento que veio com os anos, aos poucos, eu entendo, mas que para mim, de repente, era assim, da minha casinha, que virou um prédio imenso. O farol, que para mim, eu sempre olhava o farol assim para cima, e de repente eu comecei a olhar o farol do andar da casa da tia Sônia, que era assim, né? O farol hoje em dia já não serve mais para nada, já não é mais um farol, né? O farol virou um enfeite, mas o bruxo ainda está lá no farol, cuidando do farol lindamente. Assim, o farol agora tem a pracinha, tem plantas e quadras, quadra de vôlei e tal. E, quer dizer, o Capão aumentou muito, assim, eu fico impressionada com a quantidade de prédios altos, né, que tem, de um shopping center. Eu nunca imaginei que fosse ter um... E mais do que tudo, eu nunca imaginei que eu fosse ser convidada para fazer teatro em Capão. E eu acho bonito isso, assim, porque eu quis estrear o espetáculo em Porto Alegre, porque há muito tempo eu não fazia teatro. Eu tenho Porto Alegre em cena, assim, eu tenho muitos amigos, tenho o Luciano Alabars, que é o diretor do festival, que é muito nosso amigo. Eu queria fazer um espetáculo para estrear e começar uma viagem a partir de Porto Alegre. E Porto Alegre, para mim, vinha aquela coisa assim de meus pais, minha mãe, meu pai, Lineu Dias, Lina Lemertz, dois atores brilhantes, todos os meus tios, tanto de parte de pai quanto de mãe, os Dias e os Lemertz moram em Porto Alegre. Toda vez que eu vou é aquela gente toda ali junto. Então eu quis começar ali. E aí, na sequência, tinha Capão. Aí eu falei, puxa vida, imagina, eu vou para Capão da Canoa fazer teatro. Então estou animada, assim, estou achando lindo participar de uma mostra de teatro estudantil. Acho que é um incentivo, assim, à cultura local e tudo que tem a ver com o teatro, que seja um incentivo para quem faz teatro, que eu sei que é muito difícil, já é difícil fazer lá no Sudeste, né, Rio, São Paulo e tal. Imagino que não deva ser aqui, né? E de grupos novos, gente com sede de fazer. Eu tive em Santa Maria agora há pouco também, que eu fico impressionada com isso, assim, a quantidade de gente ávida por cultura, né? E ver um bom espetáculo e tal. E eu já estava falando com o prefeito aqui que a gente tem que dar uma guaribada nesse teatrinho que tem aqui do Centro Cultural para receber, quem sabe, colocar o Capão na rota de viagens, né? Se tu pode ir para Santa Maria, por que não pode vir para Capão, assim, ter essa rota, já que Capão cresceu tanto, tem tanta gente que mora no Capão da Canoa e tantas cidades próximas que podem convergir para Capão, né? Então, Capão é meu Capão também, assim, porque eu me sinto um pouco parte dele também, assim, porque é uma cidade que eu frequentei muito e que faz parte muito da minha memória, assim, Então, assim, quando eu falo de Capão, não falo porque, sei lá, por nenhum motivo especial, simplesmente porque é uma memória minha e é um lugar que eu tenho um maior apreço, maior carinho eu sempre achei incrível, assim, eu continuar, eu ter essa ligação contínua, assim, porque eu sempre quis morar no Rio Grande do Sul, sempre quis voltar para Porto Alegre, apesar de nunca ter vivido. Eu sou nascida em Porto Alegre, mas nunca fui criada em São Paulo, depois no Rio de Janeiro.
Então, assim, só quero dizer que eu fico contente, assim, de poder, de alguma forma, ajudar a disseminar o nome do Capão pelo Brasil afora, porque é especial como todas as outras cidades, mas para mim é mais especial pelo fato de ser parte da minha história pessoal.